Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A profundidade do perdão que recebemos de Deus deve moldar a nossa disposição diária em perdoar. A profundidade, a grandeza do perdão de Deus para conosco, perdão que recebemos de Deus, deve moldar a nossa disposição diária de perdoar ao próximo. Nesse texto nós vemos Pedro fazer uma pergunta que talvez ecoasse em seu coração: até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Qual o limite? Até onde deve ir a minha tolerância para com quem peca comigo? Pergunta Pedro. Para Pedro, o número 7, a quantidade de 7 vezes, parecia extremamente generosa, porque o conselho dos religiosos da época, dos rabinos, era 3 vezes. Era o comum lá, era ter 3 vezes ali para suportar que pecasse contra você. A partir dali você tinha a liberdade de não mais perdoar.
Pedro, possivelmente pela convivência com o Senhor Jesus Cristo e percebendo, experimentando da sua graça, do seu amor, ele pensa aí, eu vou mais do que dobrar, eu vou colocar 7 vezes, e eu acho que eu vou obter uma resposta favorável do Senhor. E Jesus então surpreende não só Pedro, mas todos aqueles, e por mais que o texto seja muito conhecido, surpreende até nós hoje. Nos surpreende ainda, porque Jesus, ele não diz aqui um número matemático, apesar de às vezes você querer de repente até calcular, possa até querer calcular, mas não se trata de um número matemático, mas de uma figura de linguagem para expressar que o perdão, ele não tem limite, ele deve estar disponível todas as vezes, por toda a vida. Isso parece-nos muito difícil, porque há pessoas em que, por vezes, repetidas vezes, nos machucam, pecam contra nós, e a gente perdoa, ou talvez pensa que perdoa, e nós queremos pensar como Pedro. Se nós formos avaliar nos nossos relacionamentos, você já perdoou uma pessoa 7 vezes por questões graves, né? Digamos assim, que você se sentiu muito ofendido, muito magoado, né? Machucado. Você já perdoou 7 vezes? Talvez sim, mas talvez esse número, assim como para Pedro, pareça ser um número muito grande, uma tolerância muito grande. Jesus aqui, ele demonstra, né, que não se trata de quantidade, mas se trata da disposição do coração. O perdão é uma das maiores evidências de que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, chegou ao seu coração. Uma das maiores, diria eu, talvez uma das principais evidências de que o Evangelho chegou ao coração é o perdão. E é exatamente isso que essa parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo pode nos moldar nessa noite. Essa parábola está expressando a grandeza do perdão divino e a incoerência de um coração que experimenta tal graça, tal perdão, mas recusa-se a transmitir para o próximo. O capítulo 18 de Mateus trata da vida na comunidade dos discípulos. Do versículo 1 ao versículo 4 vai falar de humildade. Do versículo 5 ao versículo 14 vai falar do cuidado com os pequeninos. 15 a 20 vai estar trazendo sobre disciplina e restauração. E agora Jesus responde à pergunta de Pedro, mostrando que o perdão é coluna essencial no relacionamento entre irmãos. Essa parábola, ela é exclusiva de Mateus, ela não está em nenhum dos outros evangelhos. Apesar de Mateus ser um evangelho sinótico, né, o termo sinótico significa que
Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem muitos relatos em comum, muitos fatos, muitos episódios em que Jesus estava ensinando em comum. Mas esse episódio aqui, ele é exclusivo de Mateus, só Mateus trata aqui. E se trata de um rei que perdoa dívida, né, de um senhor que perdoa dívida impossível de se pagar, e de um súdito que se nega a refletir esse perdão numa quantidade infinitamente menor. Então vamos analisar aqui o texto, observando e trazendo aplicações, procurando encontrar aplicações para as nossas vidas. Primeira coisa que nós observamos de cara, e precisamos estar sempre renovando o conhecimento desse ensino de Jesus, é que o perdão de Deus, ele é incalculável. O perdão de Deus para conosco é incalculável. O ser humano, ele se esquece disso. Nós temos um altivez em nossos corações de muitas vezes esquecermos que somos indignos do amor e do perdão de Deus. Muitas vezes nós achamos que somos merecedores, nós achamos que temos mérito, nós achamos que somos de certa forma bons, que somos melhores do que outros, porque temos algum conhecimento da palavra de Deus, porque fazemos algumas coisas que sabemos que agrada a Deus, e isso nos leva algumas vezes a achar que somos merecedores de algo mais do que para outros. Mas aqui Jesus está dizendo que o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, ela é incalculável. Jesus diz: olha, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é um número para ser contado, mas é uma figura de linguagem para me mostrar que o perdão de Deus é infinito. Ele então conta a história de um servo que devia 10.000 talentos, um valor absurdo, impagável. Nós vamos já calcular esse valor. Jesus escolheu a maior unidade numérica conhecida para mostrar que aquela dívida simbolizava algo grande demais. Vamos calcular os valores que é mencionado nessa parábola. O texto diz que o servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Mas para que a gente chegue a esse valor dos 10.000 talentos, nós precisamos conhecer as moedas daquela época. Um denário equivalia a um dia de trabalho, ao valor de um dia de trabalho. Quanto é um dia de trabalho hoje, em média? Um bom dia de trabalho hoje, em média, quanto é? R$100? Tem gente que ganha R$150. Não é um valor bom, né? Uma diária de R$150 é uma boa diária hoje em dia, certo? Então vamos considerar que um denário valia R$150. A gente está jogando já a média para cima, tá certo? Poderia valer menos, mas vamos considerar R$150. 1 quilo de ouro, ele valia aproximadamente R$734.000. 1 quilo de ouro, ou melhor, ele vale aproximadamente R$734.000 hoje, né? É o valor do ouro.
Opa, oi, está falhando aqui o microfone. O texto diz que é 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento era 1.000 quilos de ouro. Vou repetir para que você acompanhe aí a conta. Se quiser até pegar a calculadora, você pode. 1 quilo de ouro hoje vale 734 mil reais. 1 quilo de ouro, segundo as minhas pesquisas que eu fiz hoje. 10.000 talentos representa 10.000 quilos de ouro. É 10.000 quilos de ouro? Parece que tem alguma coisa aqui errada. Mas 10.000 talentos, eu vou dar logo o resultado. 10.000 talentos valeria nos dias de hoje 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais. Então, aquele servo devia ao rei, considerando a diária de 150 reais, ele devia aproximadamente 9 bilhões de reais. Se ele fosse pagar esse valor, ele precisaria de 60, agora nem sei dizer o valor aqui, 60.000 dias para pagar. Ou seja, 60 bilhões de dias para cá. Os valores são tão altos que eu não estou conseguindo nem ler. 60 bilhões de dias para pagar. E o valor seria 164 mil anos para pagar aquela dívida. Eu fiz foi atrapalhar com essa minha conta aqui, vocês. Mas eu vou resumir aqui novamente. Aquele homem, se fosse em valores hoje, ele devia cerca de 9 bilhões de reais. Se fosse pagar na diária, né, ele precisaria de 164 mil anos para pagar aquela dívida. Jesus, então, ele está elevando essa conta a um valor conhecido para aquela época, impagável. E é interessante, você depois até pode pesquisar e tentar fazer essa conta também, essa tradução dos valores, porque eu posso ter me equivocado aqui em alguma informação, mas é importante a gente transferir para a nossa moeda, para que a gente compreenda o grande exagero que Jesus coloca naquela parábola. E ele está falando isso para mostrar o quão grande foi a nossa dívida perdoada. Poderíamos dizer incalculável. Se a gente tem dificuldade de calcular aqui até esses valores, quanto mais calcular os nossos pecados. Só Deus. A nossa dívida diante do Senhor é extremamente grande. Os nossos pecados são extremamente ofensivos diante do Senhor. E Jesus, então, ele conta que aquele senhor, ele ordenou que aquele servo fosse vendido para que a conta fosse quitada. Na verdade, nem ele, esposa, filhos, nem tudo que ele possuía seria suficiente para pagar aquela dívida. Mas o que o servo fez? Ele suplicou pelo perdão de Deus.
Ou melhor, ele suplicou pelo perdão do seu Senhor. E o que o Senhor fez? Ele compadeceu-se daquele servo. No versículo 27, diz que o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. A dívida foi perdoada. Não houve parcelamento, não houve um crediário, não houve um adiamento, houve um cancelamento da dívida. Calvino, ele disse que Deus não apenas diminuiu a nossa dívida, ele a removeu completamente em Cristo. Antes de tratar com alguém de alguma indiferença, de alguma queixa, lembre-se de quanto Deus já te perdoou. Pecamos todos os dias e todos os dias Deus nos entrega graça. O cristão não é alguém que não se ofende, ele se ofende, mas é alguém que sabe que a sua dívida com Deus foi maior do que qualquer ofensa humana. Qualquer ofensa que recebemos não pode ser comparado com aquilo que recebemos de Deus na sua graça e no seu perdão. Nos versículos 28 e 30 nós temos aí a incoerência de quem foi perdoado, mas não perdoa. e 30, vamos ler novamente para refrescar aqui a nossa memória no texto. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Aquele servo foi perdoado, foi liberado, saiu dali e encontrou um conservo que também devia a ele. E o texto nos diz que o conservo lhe devia 100 denários. Considerando também o mesmo valor de R$150 a diária, 100 denário iria equivaler a R$15.000. Era a dívida daquele conservo. Mas aquele conservo também não tinha como pagar. Ele também não tinha R$15.000 naquele momento. E ele implora: tenha paciência. Tenha paciência. Ele não pede nem o perdão, ele pede a tolerância. E o texto nos diz que ele não perdoa, que ele não tem paciência, lança na prisão. Tem um teólogo chamado Wiesby. Ele diz que nada nos torna mais semelhante a Cristo do que perdoar, e nada não nos torna mais semelhante a Satanás do que acusar. Quando perdoamos alguém que nos ofende, alguém que nos deve de alguma forma, nós estamos refletindo o caráter de Cristo. Nós estamos refletindo Cristo através daquele perdão.
Guardar mágoa é esquecer o evangelho que nos salvou. É não lembrar do evangelho de Cristo. Quando não perdoamos, nos tornamos contraditórios, como alguém liberto que decide acorrentar outro. Se Deus perdoou 10.000 talentos, porque insistimos em cobrar 100 denários dos outros, do nosso irmão, do próximo? Recusar o perdão é rejeitar a própria graça que recebemos. Com as nossas atitudes de não perdoar, nós estamos, na verdade, rejeitando a graça de Cristo. A última parte do texto, dos versículos 31 a 35, vamos ler novamente. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Os demais servos, eles se entristeceram e foram informar ao seu senhor. O senhor, chamando o servo, declara o quanto ele é malvado. A falta de perdão, na verdade, revela alguém que não entende a graça de Deus. A graça é favor que a outra pessoa não merece. Não se trata de merecimento. Aquele conservo que devia 15.000 reais, não é que ele merecia perdão, mas a maneira de Deus agir, o modus operandi de Deus é graça, é perdão. Nós não merecemos o perdão de Deus, nós não somos capazes de pagar nossa dívida com Deus, jamais, ninguém jamais é capaz de pagar a dívida para com Deus, mas Ele, na sua graça, nos perdoa. E a falta de perdão para com o próximo revela um coração que não entende a graça, que não entende a graça. A profundidade do perdão que recebemos de Deus deve moldar a disposição diária de perdoarmos ao próximo. Mas o texto, ele traz algo talvez curioso para nós cristãos, para nós que cremos na salvação incondicional de Deus. Primeiro nós vimos que aquele servo tinha tido a sua dívida perdoada, mas depois aquele rei, aquele senhor, ele traz aquele servo de volta e diz: a sua dívida não é mais perdoada, você está lançado na prisão. Deus retira o perdão. Na verdade, o Senhor, ele não retira o perdão, mas ele está querendo mostrar que quem não perdoa demonstra que de fato nunca foi perdoado por Deus.
Sabe qual é a conclusão que eu chego aqui? É que se nós não somos capazes de perdoar, é porque nós nunca experimentamos verdadeiramente o perdão de Deus. Porque quem entende a gravidade do pecado, quem entende o quanto nós somos demasiadamente maus, corruptos, miseráveis, pecadores, e que se não fosse a graça de Deus alcançando as nossas vidas, nos trazendo perdão em Cristo Jesus, nós jamais seremos perdoados. Quem entende isso é incapaz de negar o perdão ao próximo. Ele pode até enfrentar dificuldades, ele pode até enfrentar uma certa resistência, mas por pouco tempo. Porque quem é alcançado pela graça de Deus é também habitado pelo Espírito desse próprio Deus, o Espírito Santo do Senhor. E é Ele quem governa as nossas vidas, que nos capacita a perdoar quando nós não somos capazes de perdoar. Para aquele que não tem Cristo, perdoar 7 vezes é muito, perdoar 70 vezes 7 é impossível. Mas para quem tem Cristo no seu coração, ele é impulsionado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, a perdoar, de maneira que até nos surpreendemos com nós mesmos, porque sabemos que não fomos nós, mas a graça de Deus que nos capacitou a perdoar. Então, quem se nega a perdoar, quem diz: esse aqui eu nunca perdoarei, eu nunca perdoarei quem fez tal coisa comigo, eu nunca perdoarei quem cometeu um crime contra a minha família, eu jamais perdoarei. No senso de justiça humana parece estar cheio de razão, mas no padrão de Deus, essa pessoa ainda não conheceu verdadeiramente a graça do Senhor. Quem é alcançado pela graça do Senhor é impulsionado por essa maravilhosa graça a também transmiti-lo. Nós somos perdoados e perdoadores. O cristão, eu não estou falando de quem faz parte de uma igreja local, porque dentro de uma igreja local existe cristãos e existe não cristãos, mas o verdadeiro cristão, ele é perdoado e é um perdoador. Amém? Rancor e fé são incompatíveis. São incompatíveis. Se alguém vive sem disposição de perdoar, está espiritualmente perdido. Perdão não é sentimento, perdão é obediência à palavra de Deus. Perdoar, não perdoar corrói o coração, destrói relacionamentos e fere o testemunho cristão. O perdão, ele sempre foi marca de Deus em toda a história da humanidade, em todo o relato bíblico. Lá no Êxodo, nós somos informados, a palavra de Deus revela que Deus, ele é compassivo e longânimo e grande em misericórdia. O capítulo 34 de Êxodo, versículos 6 e 7 fala isso.
que Deus é compassivo, longânimo, grande em misericórdia. Nos Salmos, hoje eu abri o culto com o Salmo 103, vamos abrir novamente no Salmo 103 e vamos ver o versículo 10. Salmo 103, 10, diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Amém? Aleluia, que bom é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque se assim fosse nós estávamos perdidos. Ele não retribui segundo as nossas iniquidades. Ele é benigno, Ele é compassivo. Nos textos dos profetas, nos livros proféticos, Ele promete lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. É assim o nosso Deus. Assim como o Senhor aqui disse que estava cancelada a dívida, assim é o nosso Deus. Em Cristo, o perdão ele atinge o ápice. Colossenses 1,14. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em Colossenses 1,14. Vamos ver do versículo 13. Falando de Jesus aqui. Paulo está falando de Jesus. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Em Jesus nós vemos a encarnação do perdão de Deus. A igreja em Efésios, ela é chamada a perdoar, perdoando uns aos outros, assim como também Deus em Cristo nos perdoou. Toda a parábola aqui, ela remete a Cristo, ou melhor, remete à cruz de Cristo, o ápice do perdão, a maior manifestação do perdão, uma dívida infinita cancelada na cruz. É a minha dívida ali, é a sua dívida, ou pode ser a sua dívida ali cancelada, caso você ainda não tenha recebido esse perdão, não tenha ainda sido alcançado por essa graça. Toda parábola aponta para a obra da cruz, uma dívida infinita cancelada pelo sangue de Cristo, que produz em nós um coração misericordioso. Não é possível alguém olhar para a cruz de Cristo e se negar a perdoar, a olhar para o seu irmão com ira, com rancor, com falta de compaixão. Quem você precisa perdoar hoje? Quem precisa receber o seu perdão? Que mágoas você precisa apresentar aos pés da cruz de Cristo nessa noite? O Evangelho, ele não minimiza a dor, ele não minimiza a dor. Não significa que não sofremos quando somos agredidos, quando alguém peca contra nós. Nós sofremos, dói, traz indignação, traz ira. Mas o Evangelho,
ele transforma o coração. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é as boas novas de salvação que transforma os corações. Perdoar não é esquecer, é escolher não cobrar mais como Deus fez conosco. Perdoar não é esquecer, é escolher, é decidir não cobrar mais aquela dívida. Perdoar pode ser difícil, mas não é impossível. Na verdade, só é impossível para quem não conhece a graça de Deus. Para o regenerado, o Espírito Santo capacita e molda o coração segundo o caráter de Cristo. Então, concluo aqui, relembrando que essa parábola do servo impiedoso ou incompassivo, como é conhecido, ela nos lembra que nós fomos perdoados de uma dívida impagável, que devemos viver como agentes do perdão, como quem promove o perdão, e que o não perdoar é a negação do Evangelho. Que o Senhor nos dê um coração que lembra diariamente a graça recebida e que nos dê a disposição de expressar generosidade através do perdão. Quem foi perdoado, perdoa. A profundidade do perdão que recebemos de Deus deve moldar a nossa disposição diária em perdoar ao próximo.